tarde, meu quarto ano, aula de hoje, ciências. Vamos pegar o nosso módulo 2, por favor. Nosso módulo 2, nós vamos terminar o conteúdo de ciências hoje. Vamos lá para a página 229. Acompanha aí com a tia Joelma, você está vendo aí a imagem da sucurana. Ele é o quê? Ele é um animal carnívoro, tá? Nessa página aí, nesse término de conteúdo, a gente está vendo aí o desequilíbrio das cadeias e teias alimentares. E a sucurana, como é um animal carnívoro, ele é encontrado em várias regiões do Brasil. A gente tem aqui a nossa região sudeste, né? Nós temos o Rio de Janeiro, né, que é o nosso estado, e nós temos outras regiões que podemos encontrar a sucurana. Nós temos o Nordeste, que é aquele calorão, o Sul, lá embaixo no Brasil, que é mais friozinho, o Centro-Oeste, que tem a capital do Brasil, Brasília. Nós temos o Norte, né, do nosso país, que é a região Norte, e a sucurana, a surana, né, sucurana, ela pode ser encontrada nessas regiões. Mas o que pode acontecer para que essa espécie possa diminuir, né, ou desaparecer? Desmatamento, a caça ilegal, né, atropelamento nas rodovias, né, as queimadas nas matas. Isso pode acontecer que diminua essas quantidades, esse tipo de espécie no nosso Brasil. Cada integrante aí de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares, né? Aqui a alteração da quantidade de integrantes em cada cadeia pode resultar um desequilíbrio aí nas relações alimentares entre eles mesmos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores, como eu falei anteriormente, lembra? Que eu falei que pode acontecer a diminuição, né, da quantidade das espécies, por quê? Com desmatamento, as queimadas, a caça, a poluição do ambiente, destrói o quê? O habitat, os alimentos, o abrigo. Muitos morrem e se deslocam para outras áreas. A produção de espécies exóticas e a retirada dessas espécies de um determinado ambiente também pode provocar o quê? A resultar esse desequilíbrio aí. Ele é o quê? A redução, né, de algumas espécies e até mesmo a sua extinção. Acompanhe aí detalhadamente com a tia Joelma as páginas, por favor. Já aí na página 230, nós vamos falar sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Aí você vai ver, né, relações alimentares. Os seres vivos eles podem interagir uns com os outros para obter o território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações, chamadas ecológicas, podem ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie, entre seres vivos de espécies diferentes. Vamos ver abaixo. Sociedade. Sociedade, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção do mel. Aí você está vendo a imagem de abelhas trabalhando na produção de mel e no cuidado das larvas em desenvolvimento. Já abaixo, competição. A competição ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação.
Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Aí você vai estar vendo aí na imagem machos de antílope competindo por território no deserto do Kalahari, na África do Sul. No 231 a gente vê predação. A predação em geral ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo, chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Aqui você está vendo uma leoa carregando a sua presa. Nesse caso é predação. Um dos seres vivos envolvidos, a presa, foi morto aí, né? Ao lado você vê o panda se alimentando de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta. Por isso, geralmente, ela não morre. A gente sabe também, né, que a predação entre indivíduos da mesma espécie é chamada também de canibalismo, tá? Os dois últimos nós temos o parasitismo, né? Ele ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado parasita é beneficiado e obtém energia e nutrientes do outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Aí você está vendo aí piolhos no cabelo do ser humano. O piolho aí ele está se alimentando do sangue do ser humano, né? Inquilinismo. O indivíduo vive sobre o outro, ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Aí você está vendo bromélias sobre uma planta. As bromélias utilizam a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma. A tia Joelma vai deixar lá no grupo atividades para vocês fazerem no caderno de ciências com cabeçalho e também para fazer no livro, no módulo 2, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.